Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bom dia, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra dos estúdios de Lisboa. Hoje temos connosco um internacional brasileiro, Valdo Cândido Filho. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Rui? Tudo ótimo, tranquilo. obrigado. Obrigado pelo convite. Nada, e obrigado por ter finalmente estar aqui nesta casa, porque de facto era muito interessante saber o seu depoimento de um jogador que teve em 2 mundiais, uma Copa América, uns Jogos Olímpicos, jogou uma final europeia pelo Benfica, tem muita coisa para desbastar, e soube há pouco, e isso eu não sabia, que é vascaíno vascaíno de coração. Mas eu sou vascaíno de coração. Como é que nasceu Ultimamente sofrendo mais do que tendo alegria. Mas ser Vasco é isso. Ser Vasco é sofrer, não é? É sofrer, é ter aquele amor, aquela perseverança, resiliência e todos os jogos se reinventar. Que o Vasco anda numa crise já há algum tempo. Né? Sim. Já lavamos bons tempos de Romário, Juninho Pernambucano, Giovani. Sim. Né, e o ídolo maior, Roberto Dinamite. Claro. Mas o Valdo viu o Roberto Dinamite a jogar, por exemplo? Eu vi o Roberto Dinamite jogar e ainda tive o prazer de fazer 2 jogos com ele na seleção. Sério? Fogo, apanhou o Roberto Dinamite ainda. E que tal? Era aquilo que... Não, é tudo aquilo e mais alguma coisa. Eu nessa seleção que eu fui, eu tinha 20 anos. Tinha o Falcão, o Sócrates, tinha o Cerezo, tinha o Éder, tinha o Reinaldo, Roberto Dinamite, Zico. E eu, ali no meio daqueles caras todos, e o treinador era um amigável, amistoso. Sim. E o treinador falou assim para mim... Falou não, eu tô sentado, mas nunca na vida que eu pensei, eu vou ali, qualquer minuto para mim tá bom. Claro. E o Rubens Francisco Minelli falou assim, bom, o meio campo é Falcão, Valdo e Zico, o Caio. Eu falei, ai. Ele assim, não quer? Eu falei, não, quero. Então. Mas a minha preocupação era saber como é que eu ia jogar com aqueles caras, e como é que eu ia tocar a bola, que esses caras foram a geração que fez o Brasil inteiro o mundo? Sonhar. O mundo inteiro, atenção. E ainda hoje fala-se muito desse Brasil. Então, quer dizer, de repente, eu, lá de Fiorita, Siderópolis, uma cidadezinha de 300 habitantes, na época 600. Tô ali com aquelas feras todas. E eles eram diferentes, realmente. O bater na bola, o domínio, aquela coisa. E eu só fazia o simplesinho, eu parecia carteiro, só carimbava ali, o correio e tal, e dava para eles. Era muito diferente, os caras eram muito diferentes. O Valdo jogava onde na altura, quando foi convocado? Eu fui, na realidade isso era era uma seleção brasileira, mas tipo um combinado, e o treinador que foi o Rubens Francisco Minelli, que eu jogava no Grêmio. Ok. E ele que inventou uma posição para mim que era, como o meio campo também estava muito cheio, os caras ele inventou, tu joga pelo lado esquerdo, como 4º homem livre. Aí fazia um círculo assim, tu corre para onde é que tu quiser. Aí depois assim, mas não esquece que a defesa direita é teu. Eu falei, beleza, tranquilo. Aí fiz um brasileiro com ele do caramba. Aí quando ele foi para a seleção, o primeiro nome foi meu. Espetáculo. E o primeiro ano do Valdo na seleção é ótimo, porque é aí que marca os 4 golos da seleção. O Valdo tem 4 golos e Sim. É tudo no primeiro ano. Sim, eu acho que eu tenho mais, mas no primeiro ano eu faço 4 gols. Eu faço 4 gols. Lembra-se dos adversários? Em quem marcou? Eu marquei contra a Finlândia, por acaso bonito gol, dessa parte. Marquei no pré-olímpico contra a Bolívia lá, foi do título, fomos campeão de 1-0 na altitude. Depois a minha estreia foi com gol. A minha estreia na equipe A foi com gol, foi contra o Paraguai. Paraguai, ok. Aquelas coisas de Deus mesmo. Trago para dentro, era onde eu estava jogando no Grêmio. Ameaço para fora, trago para dentro. Aí bato. Verdade que o guarda-redes também deu uma ajudinha, mas faz parte. Aí foi gama de 1-0, aquele jogo fechadinho. Então, Foi 1-0 ainda por cima? Ganhamos 1-0, tá 0-0, entrei. Aquelas coisas mesmo que tem que acontecer. Foi o primeiro gol na seleção. Isso foi a qualificação para o Mundial do México, não? Eu já não lembro se... Não era para o México. Ou era? Eu não sei. Não, mas não era não. Não. Depois fiz... O gol mais bonito que eu fiz pela seleção foi contra a Escócia. Grande gol. Um amigável. Como é que foi o gol?
a bola sai no início da jogada, começa, lembra, na fase de construção, aí a bola vai pro Mirandinha, e o Mirandinha era um avançado que não dava bola para ninguém. Só dava, com ele era só um, o outro ele batia para gol, não devolvia para ninguém. E ele me dá um passe assim de 3 dedos externo assim, mais um passe que até fiquei... E nisso, quando eu já recebo o controle oriental assim, e nisso eu tô vendo o central vindo na cobertura assim, quando ele vem, eu ameaço ir pro fundo, corto para dentro, aí ele volta, aí quando ele volta eu ameaço bater, aí cai ele e o guarda-redes, aí com o pé esquerdo, pega para um lado. Não, mas foi a seleção em qualquer país, assim, o ápice, né? Tu chega... Claro. E eu falo, independente da seleção, quando tu escuta o hino do teu país e tu não sente nada, tu tem que abandonar. Que tem alguma coisa errada. Porque quando tu ouve o hino e tu sabe que tu representa a tua nação, é que não é só você, é a nação que está nas tuas costas. Claro. Então passa um filme assim, e eu sou brasileiro, sou lá do sul, né? Quer dizer, é tudo mais difícil. Negro, do sul, pobre, então tudo isso conta. A gente tem que ter uma resiliência, tem que ter uma perseverança muito grande, e tu tem que procurar logo o teu lugar ali, no meio daquelas feras todas ali. Rivalidade não pode, porque até lá de baixo, a não sei que tu seja um fenômeno, uma coisa, né? Mas aí tu tem que olhar logo, tu tem que fazer logo a leitura do coisa. Eu falo mais da minha geração, né? Claro. Porque da geração desses que eu te citei, Falcão, Cereça, aí é outro nível, Zico, esses caras, Sócrates. Mas na minha geração, eu sou do Sul, né? Comecei no Figueirense. Então tudo conta, e tu tem que rápido, tu tem que assimilar tudo isso. Tu é do interior do Brasil, que ninguém conhece aquela cidade, né? A minha pequena, grande Siderópolis. Vou para Florianópolis, saí de 600 mil habitantes e passo por quase 1 milhão. Já tinha 1 milhão, acho, na época. Saí de 1 milhão, vou para Porto Alegre. Né? E tudo isso, a minha vida no futebol começa aos 15 anos. 15 anos eu viro profissional. Da várzea, da distrital, e do nada, apareço no Figueirense, treino, começo a jogar no profissional Figueirense. Faço 2, 3 jogos, sou vendido pro Grêmio. Então é tudo muito rápido. E tudo tu tem que saber assimilar, né? E quando eu chego no Grêmio, eu nunca fui de falar assim, não. Mas na minha cabeça, eu media logo o cara que chegava. Eu falei, não, esse... Para mim mesmo, né? Esse é superior. Mas eu disse, eu consigo chegar junto dele. Né? Aí chegava outro... Eu nunca tinha, assim, ninguém muito melhor que eu. Eu botava sempre do mesmo nível. Não, aqui é briga de cachorro grande, dá para brigar. Mas quietinho, sem falar nada. Que o problema do futebol é que tu fala pra caramba e depois chega na hora... Claro, quando tu cai no tribunal ali, né? Aí já muda tudo. Então, o meu negócio era sempre estar focado. Né? Nunca fui, assim, jogador... Se você me perguntasse... tu gostava de sair? Eu gostava como qualquer jovem. Mas quando eu olhava para trás, que eu sou de Siderópolis, eu falei, não, para trás eu não posso ir, só posso ir para frente. Né? E eu indo para frente, eu podia ajudar muita gente. Os meus pais, os meus amigos, da minha cidade, num termo geral. Para trás eu não ajudava ninguém. Então, quer dizer, as tentações eu deixava sempre de lado, me focava e foi que me salvou. Se eu me perguntar na minha geração, quando começaram no Grêmio comigo, ou no próprio Figueirense, tinha talento ali, mas talento a sério. Só que pronto, eu falo para eles até hoje. Assim, a única coisa que eu fui mais inteligente que vocês no quesito sair, fazer festa e tal. Sim. Eu sempre foquei, eu sabia onde é que eu queria chegar e sempre confiei que eu poderia chegar. Né? E foi assim que eu fui trilhando o meu caminho. Falaste de Falcão, Zico, Sócrates, eram 3 líderes de balneário, não é? Sim. Que tipo de liderança era cada um deles? Porque eram 3 personagens... completamente diferentes. Não é? Eu não sei como é que era o Falcão. Mas nem o Zico, nem o Sócrates. Eu acho o Falcão assim, era aquele líder, mas era
com aquela elegância dele, tudo, tal. É? Ele é de Santa Catarina, ele é da Belardo de Luz. Mas ele fala para todo mundo que é gaúcho. Então tem sempre essa dorzinha dos catarinenses com o Falcão. Mas é um dos jogadores, se não é o mais conhecido, o mais famoso de Santa Catarina. Uhum. Mas ele era mais na dele, fino. Não? Ok. Quando era solicitado, falava, mas também se não era solicitado. Agora, o Magrão, que era o Sócrates, esse era líder nato, era revolucionário mesmo. Era? Não? Esse. Não é à toa que no Corinthians ele criou Claro. a democracia corintiana. Sim. Quer dizer, os caras marcaram uma geração. Através do Sócrates é que aparece as diretas já, as eleições no Brasil para o presidente. Quer dizer, um jogador de futebol. Não é porque todo mundo às vezes fala de jogador de futebol, parece que todo mundo não tem inteligência, todo mundo é burro, aquelas coisas todas. Não, tem grandes cabeças e o Sócrates era um deles. Claro. Agora, liderança nata. Né? E nata. Era o Arthur Antunes de Coimbra, o Zico. Esse era. Porque o Zico chegava e pronto, meu amigo. Não tinha ninguém mais falava nada. Ele, quando chegava, depois daquele jeito dele, quer dizer, quem é que ia contrariar o Zico? Tudo que fazia bem. O cara era o maior jogador, sem dúvida nenhuma. Não é à toa que até hoje era o Pelé branco. Uhum. E Zico ainda não é reconhecido no Brasil, muito mais no Rio de Janeiro. Mas o Zico, se fosse um jogador europeu, tinha aí um patamar daqueles mesmo digno dos grandes reis realmente. Que ele era diferente de tudo. Né? Pé esquerdo, pé direito, inteligência de jogo, posicionamento, batia falta, fazia gol de cabeça. Ele era perfeito, cara. E quer dizer, e quando nós olhamos, a minha geração, aqueles que são ligados ao futebol, que o homem daquele não ganhou um mundial, quer dizer, em 82, para mim foi... Eu não digo que eu não sou feliz de ter ganho depois com o pessoal, né, da minha geração, o qual eu não participei, participei do jogo das eliminatórias, mas a história, quando tu olha para trás, hoje nem tanto, mas os que têm entre os 40 a 60, tu chega no Brasil, tu pergunta a seleção de 82, todo mundo te dá a seleção de 82. Claro, sim. E Mas se você perguntar... Mas nós também, portugueses. Sério? E se você perguntar a escalação da de 94, que foi campeão, Romário e Bebeto que vem logo. Depois o Dunga. Será o Dunga, o Mauro Silva, para aí, o Mazinho, não? Mas assim, mas o pessoal assim... tinha o Romário, o Bebeto, que é do aquele negócio o Dunga, e o Tafarel. Que todo mundo é o primeiro que vai depois. Tinha fulano. Tinha o Branco, porque jogou no Porto, talvez. Agora, se você perguntar a de 82... Eu ainda há dias falei com o Manuel José, o treinador, e ele falou do Luizinho e disse: Luizinho. Era o central da melhor seleção que ainda hoje vinha em mundiais, Brasil 82. Portanto, disse-me ele em 2025. Portanto, já passaram mais de 10 mundiais e ele continua a dizer que esse Brasil... o Luizinho, compadre, como nós chamamos para ele... Compadre? Eu, às vezes, dentro de campo, eu falava assim, quando eu peguei o Luizinho na seleção. Eu falei assim, como é que joga tanto, cara? E ele é todo envergonhado, humilde pra caramba. Não faz essas coisas. Mas o Luizinho, cara, a bola vinha bicuda, quadrada, para o homem, com aquela paz dele, peito, e ia embora, cara, jogar. E depois não complicava, dava, tá. Então, quer dizer, quando você tem, como eu tive, o privilégio, né, de privar com esses caras todos, é só consumir, consumir informação, ficar no teu canto e aprender, olhar, ficar com aquele que é positivo e aqueles que é menos positivo deixar para o lado. Mas eu realmente me sinto privilegiado, fui abençoado, porque eu peguei essa geração. Há bocado falou num gol no pré-olímpico, e os Jogos Olímpicos de que está a falar, Seul 88? Não, o Seul 88 foi no pré-olímpico, foi na Bolívia. Pois, exatamente, mas depois o Valdo chegou a ir... Eu não cheguei... Essa é a... Se me perguntar assim... Eu não fui para o Mundial de 94 e eu merecia, tá?
Mas eu tenho um grande amigo e um grande ídolo, embora seja mais novo que eu, que é o Alex, que jogou no Fenerbahçe. Sei, claro. Para mim foi um dos maiores talentos que eu vi Yeah. no futebol. E um dos craques que o Brasil teve que não tem a dimensão que deveria ter. Né? De repente ele é muito mais reconhecido na Turquia, do que claro. o cara tem status, mas o cara é diferente de tudo. Até, mas E o Juninho Pernambucano também tem muita fama em França. Sim. E na Europa não tem. Não. E é um jogador extraordinário também. Não é? Mas o Alex, ele tem uma frase, eu às vezes falo com ele, eu falo, então, meu craque. E ele diz, não, você que é meu craque. Ele fala uma frase que é a seguinte, nem sempre a seleção, ou num clube, joga os melhores. Joga os preferidos do treinador. Claro, verdade. Que ele pode errar ou pode acertar, mas é o preferido dele. É. Assim, e ele... Porque quando tu vê o Alex que não fez um Mundial, eu me sinto realmente um privilegiado. Não que eu não merecesse, mas, pô, se eu merecia, o Alex merecia. Na geração dele, o cara era fora de série. O Cruzeiro, quando ganha tudo, é graças a esse homem. Era gol da esquerda, da direita, para cima, para baixo, pé direito, pé esquerdo. Ele era completo, de cabeça. Então, essa frase, para mim, é a frase mais correta. E voltando às Olimpíadas, como o Rui sabe, é uma competição amadora, né? Yeah. A qual os clubes podem Ou não libertar, não é? libertar. Yeah. E eu lembro que na época, Gaspar Ramos, que era o diretor de futebol, eu era o capitão da seleção naquela época, porque eu era o mais velho, assim... Eu tinha feito 86, né? Eu era o único que tinha feito 86 que estava na seleção. Okay. Então, no pré-olímpico eu já era o capitão, tinha Ricardo Gomes, mas o capitão era eu. Porque eu sempre fui muito mais de falar dentro de campo que fora de campo. Né? Quer dizer, mas eu tinha a minha maneira de falar dentro de campo, nunca foi aquilo... Para já, eu não gostava de ser capitão, que eu detestava a abraçadeira, me incomodava aquilo. Né? Pronto, tem aquelas pessoas que gostam. A minha liderança sempre foi jogando. Na bola, tal, na cobertura. A minha linguagem era diferente dos capitães, digamos assim, tradicionais. Sim, sim. Mas eu era capitão da seleção. E era o homem de confiança do Carlos Alberto Silva. Ok. E o Gaspar Ramos, o Benfica, falou, não, vocês não podem ir, tal. Que temos um jogo importante, com todo o respeito que eu tenho. Pena fiel. Quer dizer... Eu falho, eu não posso ir para o Rui garantir, se nós estivéssemos lá eu e o Ricardo, mas eu e o Ricardo, nós éramos duas peças fundamentais naquele esquema criado pelo Carlos Alberto Silva. Né? Quem comandava do meio para frente era eu, e quem comandava para trás era o Ricardo. Yeah. Quer dizer, eram os dois pilares realmente daquela seleção. Pois tinha Romário, tinha aqueles craques todos. Né? Então, se o Rui me pergunta assim... Eu não sou de guardar mágoa, que meu coração não tem espaço para mágoa. Mas se você me diz assim, um episódio menos feliz foi Claro. quando eu falo Benfica, não, o Benfica, os dirigentes Claro, na altura óbvio. Sim, sim. que não permitiram que eu fosse para as Olimpíadas. Porque eu tive no pré-olímpico e tive no Pan-Americano, que é uma mini Olimpíada. Sim, sim. Quer dizer, aquilo ali... Eu já fui a 2 mundiais, graças a Deus, mas não tem coisa mais linda e mais contagiante do que um Pan-Americano, que é uma mini Olimpíada, é que tu vê aquelas feras do mundo inteiro, cara. É do basquete, é do tênis, é do vôlei, é do dardo, é do salto em altura. Yeah. Parece aquela floresta gigantesca onde só tem aquelas feras todas. E depois, cada um tranquilo no seu canto e tal. É outra onda. E pronto, essa Não foi, né? E o Brasil chegou à final, perdeu com a União Soviética, 3-1. 3-1. Era Romário e Bebeto. Isso. E o capitão era o André Cruz. Exato. Grande André. Grande craque. Grande craque Andrezinho. Mano. Pois, o Andrezinho jogava muito. E quando saía livre assim, falta... Aí, às vezes pro meu lado, mais pro meu lado, às vezes mais pro lado dele, mas chegava sempre nós dois.
E ele tinha uma maneira de bater falta que ele ficava com o dedo assim, nunca entendi por quê, mas ele ficava assim, né? Posicionava e ficava assim com a mão assim. E ele falava assim, Valdinho. Eu falei, fala, meu craque. Ele assim, tô sentindo que é pra mim essa. E eu falei, porra, não ia te falar a mesma coisa, cara. Mas ele batia muito, cara. Nossa, muito. E Portugal ainda viu ele nesse esporte. Muito bem. O Valdo falou nas duas Copas. Em 86 não fez nenhum minuto, para não? Não. Mas como é que viveu aquele... Com aquela cena toda não dava. Mas o que é que... Qual foi... Um dos melhores jogos que vi foi o Brasil-França. O Valdo viu no banco de suplentes, é um privilegiado. Foi mesmo um jogo, extraordinário. Foi mesmo o jogo que poderia ter sido a final. Né? Mesmo, verdade. Porque... Duas seleções ao ataque... Oi, é que o pessoal, às vezes quando eu falo, o pessoal não tem noção, cara. A minha cidade, eu vou dizer, é tipo, sei lá, uma cidadezinha, um lugarejo aí em Portugal. E eu lembro que eu tinha 14 anos. E faltava 3 anos para a Copa. E eu falei pro meu tio Nascimento, que já faleceu, eu falei assim, tio, compõe aí a seleção brasileira e deixa um lugar no meio campo. E ele, mas pra quê, rapaz? Eu falei, faz aí, tio. Aí ele fez e ele perguntou assim, tá, e agora? Eu falei, agora põe meu nome aí, que eu vou jogar na seleção. E eu não jogava bola, eu jogava na várzea, né? E ele, esse moleque tá maluco, não é possível, né? Aí chamou a minha mãe, ô Lúcia. Aí a mãe, fala, tens que levar teu filho ao médico. Agora, falou pra mim agora que vai jogar na seleção. E a minha mãe falou assim, se ele falou que vai jogar é porque ele vai. Aí ele falou, aproveita e vão os dois, estão os dois malucos agora, tá a mãe e o filho. Então, quer dizer, quando eu chego e quando eu sou convocado, no Brasil antigamente tinha a lista dos 40, Okay. Né? Tipo os reservistas, tal, mas tá na lista dos 40, ninguém sabe quem são os 22, Claro, né? Na época os 23, sim. mas tu tá ali, mano. Nós estamos falando de um país de 200 milhões de habitantes, né? Eu não sei. Quer dizer, tu faz parte da lista dos 40, tu já é um... eu lembro que eu tinha feito um bom brasileiro, que foi em 85, um bom brasileiro. E não fiz parte da lista dos 40. E fiquei triste, tal, não sei o que, tal. Aí, uma das poucas vezes que meu pai falou comigo, meu pai falou assim, não, mas esse futebol é assim mesmo, tá, a vida é assim mesmo. Tá. Meu pai falava muito pouco. E meu pai foi um craque. Foi? Craque. É? Eu, na minha terra, eu não sou conhecido como Valdo. Eu sou conhecido como filho do Guinga. Do Guinga? Meu pai, a alcunha era Guinga. O nome dele é Valdo, mas a alcunha é Guinga. Então, olha o filho do Guinga. Até hoje, nós não é o Valdo, olha o filho do Guinga. O meu pai é que é a grande estrela lá. E quando tu vê, meu amigo, aí não fiz parte da lista dos 40. Aí eu lembro que eu tô deitado na mesa, fazendo tratamento, que eu ia fazer um jogo, isso já em 86. Tinha um Grenal no domingo. E uma das poucas lesões que eu tive na coxa, tinha um buraco na coxa. Aí eu tô deitado, chega o supervisor, seu Verardi, fala assim, fosse convocado, tens que ir pro México. Vai viajar pro México junto com... vai passear, eu falei, pá, tô aqui tentando, fosse convocado, afilhado. Eu falei, seu Verardi, não tô na lista dos 40, vou convocado, vou pra Copa, não, vou jogar. Aí ele me mostra, na época era Telex. Yeah. Aí ele falou assim, tá aqui, ó. Fosse convocado, o Zico sentiu e talvez não vá jogar na Copa. E eu falei, como é que eu vou? Aí eu lembro que o doutor Alarico Andrews fez aquilo não é uma carta, é um testamento, tá? Caro colega, vem através dessa, Zico Valdo Cândido Filho, atleta do Grêmio Futebol Porto Alegrense, que eu li só no avião, né? Precisa de repouso 20 dias. Ora, eu sou do Sul, ninguém me conhecia, que é o Brasil imenso, conhecia, mas ninguém dava valor lá pro Sul, que o conto é São Paulo e Rio. Sim, eu percebo. Aí eu chego no avião, aquilo lacrado, né? Porra, abro a carta e começo a ler. Rasguei, joguei no lixo, olhei para cima e falei para Deus, eu tô nas suas mãos agora. O senhor tem que me ajudar aí que eu não posso fazer nada. Pô, como é que eu chego lesionado? Claro. Quer dizer, eu vou pro lugar do maior ídolo brasileiro, porque tá lesionado. E chega um cara de Santa Catarina lesionado. Pô, eu nem pego o avião, pô.
E quando eu chego no aeroporto do Rio, os cartazes, tudo simpático. Porra, quem é o Valdo? Quem é esse cara? Sério? Joga, não joga nada, que não sei o que, queremos o Bebeto, queremos Giovani. Tudo ali do Rio. Pô, eu chego naquele turbilhão todo. E foi quando o Leandro anuncia que não vai para a Copa. Ok. Meu amigo, é uma confusão das Arábias, tá? E eu, os caras tudo uniformizados, de fato e tal. Eu achava que eu estava bem vestido, mas quando eu olho a foto, eu estava horrivelmente vestido. Horrível, horrível. Epa, aí cheguei, vou pro avião e tal. Leão, eu tinha jogado, eu treinava, né, com o Leão no Grêmio. O Leão era do Grêmio e tal. O guarda-redes do Leão. É. Yeah. E ele chegou assim, neguinho, faz a mesma coisa que tu faz lá, tenta fazer aqui o que tu faz lá. Claro. É tudo igual aqui. Claro. Então, eu só agradeci e tal. E quando eu entro no avião, tu vê aquelas feras todas. Uns que eu nunca tinha cruzado, que já jogava tudo na Europa. Eu vi o Júnior, é uma figura do Júnior Capacete. O Júnior, tava o Oscar, Falcão, Sócrates, chega magrão assim. Mas eu queria ver mesmo era a figura, né, o Zico. Mas o Zico estava naquela coisa de tentar convencer o Leandro para ir para a Copa e tal. E afinal todo mundo falava que era porque o Renato não tinha sido convocado, mas ele falou que tinha muitas dores no joelho e que não ia conseguir jogar. Então não valia a pena ir. O Renato Gaúcho. Não, o Leandro. O Leandro. Leandro, defesa direita. Sim. O maior craque que eu vi, meu Deus. O Leandro era o 10 da lateral direita. E não foi porquê? Porquê é que não queria ir? Porque ele tinha um problema. As pernas dele eram arqueadas. Não sei se você lembra quando ele jogava. O Leandro, grandão. Craque. Ó, eu vou falar uma coisa. Zico é o maior deles todos. E depois tu pode botar no mesmo patamar Leandro, que jogava na defesa direita. A mesma coisa. Yeah. Tu põe assim, o Cancelo para mim é tudo que há de diferente. O Leandro conseguia ser muito mais que o Cancelo. O Cancelo é esquerdo, direito e tal. O Leandro, tu não sabia se ele era destro, se era esquerdino. Yeah. Jogava de defesa direita, jogava de meio campo, jogava de 6, jogava de central. Craque, a bola vinha. E grande, meu amigo. Grande pra caramba. A minha estreia, infelizmente, foi contra ele no Maracanã. Não achei ele uma vez, meu filho. Pedalava e saía. Foi. Porque isso no vestiário foi assim, voltando um pouquinho atrás. Eu tô ali, né, começando no Grêmio e tal, e os caras, o treinador, Oswaldo, quando tu cair do lado do Leandro, não, eu não vou lá, Leandro não vou não, pô. Maracanã, às 4 da tarde, não vou não, não dá pra mim não. Aí Renato, não, eu também não vou, pra aquele lado lá não vou não, tal. E eu sentado, eu falei assim, bom, vai ser bom pra mim. Ele disse, eu não posso falar nada, eu vou falar o quê? Aí ele assim, então, Valdo, quando tu cair ali naquele lado ali e tal, quando ele subir, tu acompanha, tá bom? Eu falei, não, meu maior sonho era estrear no Maracanã contra o Leandro. Pô. Eu falei, eu não achei ele uma vez, cara. Eu tinha 18, 19 anos. Eu lembro a primeira bola que ele pega, ele pedala, e eu vou pra lá, ele sai pro outro lado, e eu segurei ele. Ele era grande pra cá, olho verdão, assim. E ele falou, não me segura, porra! E eu, não, tudo bem, seu Leandro. Eu falei, tudo bem, seu Leandro, desculpa aí. Eu falei, pô, tô falando. Aí depois eu só ia, eu já não dava mais o bote, né? Tentava roubar só, eu esperava. Ele vinha pra cima, eu ia recuando pra chegar mais gente. Craque. Então tudo isso pra dizer, Rui, eu quando chego lá nesse jogo contra a França, quer dizer, eu chego no Mundial, quando eu chego no Mundial, vou pro Mundial, aí divisão dos quartos, né? Aí tava lá, da minha geração, falecido Edivaldo, que era um ponto esquerdo, que era um Atlético Mineiro, morreu no acidente de carro. Silas, Miller, sim. E era esses três, a mesma geração. Eu falei, pô, eu 4, estamos aqui tranquilo e tal. Vai ser eu e o Edeva, ou com Silas, ou com Miller. Aí começa aquela cerimonial, né? Quarto, número 8. Aí o nome do Sócrates e Walter Casagrande. Tá, dava a chave e tal. E eu tô tranquilo nele, então. Que eram grandes amigos da democracia corintiana. Exatamente. Okay. Aí, quarto, número 10. Arthur Antunes de Coimbra, o Zico. E eu tô tranquilo, eu falei, em pé ali e tal. Seu parceiro,
Valdo Cândido Filho, Cocaí. Eu falei, misericórdia. Que eu só pensava o que eu vou falar com esse homem, meu Deus. Pai, eu falei assim. Aí eu assustado, tá? Ele embora, parceiro. Oi. Até o quarto devia dar 100 metros. Foi o 100 metros mais doloroso, assim, mais difícil para mim. Que eu só pensava, ele na frente, assim, com a bolsinha dele, aquele jeitinho dele. E eu só pensava, o que eu vou falar com esse homem? Geração completamente diferente. Pô, o cara lá no patamar, jogando na Itália já. E eu falei, Jesus. Aí eu lembro quando chegamos no quarto, ele abre a porta e fala assim, qual a cama que você quer? E eu falei, não, seu Zico. Ele, seu Zico? Não, seu Zico não. Aí que eu fiquei todo errado, por respeito à educação. Claro. E eu, não, mas seu Zico. Seu Zico? Aí ele viu que eu estava dizendo assim, não. Galo, Zico, parceiro, o que tu quiser, pô. Agora, seu Zico não, pô. Aí eu falei, então eu posso chamar Galo? Pode, pô. Aí chamava de Galo, esse tipo mais já íntimo, né? Claro. Aí ficou. Aí eu falei, não, Galo, pode escolher a cama aí, pô, pelo amor de Deus. Tá? Aí ele, então vou ficar nessa aqui. Eu falei, beleza. Aí ficamos ali e tal. Aí eu só observava tudo, né? Assim, eu disse que se ele falava comigo, eu falava. Se ele não falava, eu também ficava na minha, né? Aí ele assim, parceira, neguinho, primeira batalha desse quarto, eu tô falando do Arthur Antunes de Coimbra. Primeira batalha desse quarto é ficar na lista dos... não sei se era 23 ou 24, já não lembro, né? Uhum. Ficar na lista, e eu comecei a rir. Eu disse, Galo, pô, isso é pra mim, né? Não é pra... Não. Tô lesionado, tal. A primeira prova, grande prova desse quarto é... Isso era Rio ou já era México? Não, no México já, pô. Já no México? Em Guadalajara. Guadalajara, sim. Aí, e eu disse, tá bom, então. Tá. Depois da segunda batalha, é tentar ser titular. Não sei se vamos conseguir, mas... eu ouvi aquilo daquele cara e eu falei assim, esse cara é do outro planeta, não é possível, cara. Nós estamos falando do maior jogador brasileiro, considerado Pelé branco. E eu falei, esse cara fala pra mim, sou lá de Siderópolis. Aí ficamos ali e tal. E ele com problema no joelho, tinha o joelho dele. Oi, quando... Aí começam os jogos, jogamos contra a Polônia, cara. Eu vejo o Boniek, cara. Os caras que eu via tudo na televisão, cara. Pô, desfilando, passando na minha frente, meia riada e tal. Eu falei, pá. Eu só agradeci a Deus. Eu falei, obrigado, meu Deus. Eu falei, pá. Experiência, mesmo que a minha carreira acabasse ali, o que eu estava vivendo ali, eu falei, pá. Então eu observava tudo, o posicionamento dos caras e tal. E depois chegamos no grande jogo, que foi contra a França, que jogaço, cara. Tinha o Platini, Tigana fez um jogo, meu Deus. Fez um jogo, ia fazendo o gol mais bonito da Copa. Pô. Ele só não faz, que ele dribla 5, acho, do Brasil. Sério? Pô. E só não faz que ele tenta driblar o Carlos. Mas se ele bate tirando assim, ainda bem que não bateu, né? Aí Zico entra no jogo, né? Sofre pênalti, bate pênalti, perde. Depois o Sócrates, depois perdemos nos pênaltis. O Sócrates bate aquele pênalti. Com muita calma, né? Um passo só. Yeah. Mas os caras são... Mas ele marcou assim à Polónia. Sim. Ele marcou um penalti assim à Polónia. E tentou fazer o mesmo com a França, mas o João bate-se. A seleção, aquela seleção também era poderosíssima. E como é que era o Tele Santana? Eu acho, assim, analisando, mas é difícil tu analisar uma responsabilidade que você não tem. Né? Quer dizer, eu penso que para botar aqueles 11 em campo, o mestre Tele devia ficar uns bons tempos, boas horas sem dormir. Porque era muita qualidade. Quer dizer, mas depois ele botou o Júnior, ele adaptou de meio campo. Então era o Alemão, o Elzo, Júnior, Sócrates, acho que era o quarteto. E depois na frente, se eu não estou em erro, jogou Miller e Careca, eu acho. O Careca era, que ele marcou o gol à França e era o avançado. Eu acho que... E depois começou com o Casagrande, depois passou pro Miller. E de repente, digo eu não estou falando que tinha que ser eu, mas de repente se mesclasse mais, que tinha muita gente, e gente boa, mesclasse mais, porque nós jogávamos às 11 horas
da manhã, em Guadalajara, um sol de 40, meu amigo. Quer dizer, e tinha uma galera ali que já estava 33, 34, e tudo vai pesando. Claro. Mas de resto, era praticamente a seleção de 82. Sim, sim. Né? E lá era Edinho e Júlio César, cracaço. O Edinho. Começou Edinho e Oscar, depois o Júlio César assumiu. Sim. O Júlio César depois jogou na Juventus e no Borussia, né? Isso. Yeah. Depois, na lateral direita, era o Edson. Aí depois veio o Josimar. Josimar, que marcou um grande gol, era Irlanda do Norte. Josimar, E outra a Polónia. Dois gols. 2 golaços. O Josimar não estava na caderneta da Panini. Sim. E quando ele marcou, mas quem é esta pessoa? Eu não conhecia o Josimar. Foi quando o Edson, o Abobrão, lesiona-se e ele chega. Aí convocaram, aquela coisa, quando está lesionado, pode convocar, aquela coisa. O José chega. E lateral esquerdo era o Branco. Ali dominava tudo ali. Aliás, o penalti da França É ele que faz feito sobre ele, não é? Um passo do Zico, um passo assim de trivela. Espetacular. Que passe. Então, quer dizer, foi o melhor para mim, os melhores. Não tenho autonomia para dizer assim, não, foi realmente o melhor jogo. Se não foi o melhor, foi um dos. Claro, foi. Que foi realmente um jogaço. E depois tu vê a maneira que nós sofremos o gol do empate. Mas quando tem que ser, Rui, eu acho que quando tem que ser. Aquela geração, eu fiquei muito triste. Eu nunca chorei por perder, nunca. Que eu me lembro assim. Eu já chorei muito por ganhar, então eu chorei bastante. Mas naquela chorei quando o Brasil perdeu em 82. Estava no Júnior do Grêmio, choramos aquilo. Estava num jogo do Grêmio? Não, estava no Júnior. No Júnior do Grêmio, ok. Choramos ali, era só choro naquela fogo. E durante assim, quando o Brasil sofre o terceiro gol, é como se tivesse desligado a luz, tudo, um silêncio no Brasil, silêncio. Aí depois de um minuto, volta tudo ao normal com aquele filme. Porque aquela geração ali, quem sou eu para dizer que eles eram merecedores, mas se alguém que merecer aquela geração. Certo. Aquela geração fez... Eu chorei em 82 e depois chorei em 86, embora não tenha feito um minuto, mas o privilégio de estar ali e ver aquela geração que sabia que ela era o último cartucho. E na Copa... E lembro, Rui, desculpa. Não, na boa. Eu lembro que quando acabou o jogo, é que nós estamos no autocarro, eles cantaram uma música que é do Almig Neto, que diz: oh, insensato destino, pra quê? Tanta desilusão do meu viver. Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez, como quem diz, ganhar um mundial, né? E conseguir o acalanto da paixão. Então, quer dizer, ali os caras sabiam que era, não tinha mais volta. É que passaram do lado e que para trás não tinha mais nada, para frente também não. Então foi realmente o fecho de uma geração de ouro que, infelizmente, para nós brasileiros, e principalmente para eles, né, não conseguiram aquele objetivo maior que era ser campeão do mundo. Basta ver a carreira do Zico em mundiais, é 78, 82, 86. 3 mundiais, uma derrota que é com a Itália. Portanto, o Brasil, nesse Mundial de 86, foi eliminado com um empate, não é? Porque penaltis não é tido nem achado na derrota. Sim. O jogo foi empatado. Uma derrota em 3 mundiais e o Zico não é campeão do mundo. É e estranho. Eu vi um podcast dele agora, onde ele estava falando de 82. Ele assim, 82, ele assim, nós, durante 3 anos, ou 4 anos antes de chegar à Copa, ele assim, nós fizemos todos os jogos num sistema, que era 4-3-3. Ele era assim, que era Cerezo, eu e Sócrates e eu. Depois jogava na direita, jogava o Tita, depois o Tita não quis ir, porque queria jogar no lugar do Zico, não queria jogar. Não é que ele jogava no lugar do Zico, a posição dele era meio campo, mas Sócrates e Zico. Quer dizer, não ia jogar. Mas o Tita jogava muito. Eu joguei com o Tita no Grêmio. E o Tita jogava, ora o Tita
pelo lado direito, e o Tita cruzava pra caramba, técnico, batia falta, pô, ele parecia assim que era fotocópia do Zico, cara. Sério? Bom, o Tita jogava muito, muito. Ele Eram os jogou dois na- do Flamengo. Jogou na Alemanha depois? Jogou? Não? Pô, eu lembro-me. Em que... Jogou no Lembro desse nome. Leverkusen, acho. Leverkusen, exatamente. Ok, tá bem. Já sei quem é. Craque, Já sei craque. quem é. Pô, foi meu grande mestre pra bater falta tudo no Grêmio, pô. Craque. E era o Tita na direita, era o Reinaldo, não era nem o Careca, era o Reinaldo Sei, do Galo. do Atlético Galo, Mineiro, sei. o centroavante Sim, sim. e o Éder. Né? Porra. E tinha o Dirceuzinho também, que jogava ali. Então, quer dizer, olha, por exemplo, era Leandro, Luizinho, Oscar e Júnior. Quer dizer, ele assim, o Cerezo nos jogos da eliminatória pegou um jogo de suspenso, 2 jogos, cumpriu um nas eliminatórias e o outro na Copa do Mundo. Então o Cerezo não joga no primeiro jogo. Aí é que entra o Falcão não era titular. Ok, não sabia. Isso dito pelo Zico. Ok. Né? Aí entra o Falcão. E nisso, Careca quebra a perna. Já não vem. O Reinaldo estava machucado, joelho, problema no joelho. Careca quebra a perna. Serginho, é isso? E aparece o Serginho. De onde? Ele jogava onde? O Serginho jogava no São Paulo, no Santos, naquela época, acho no Santos. Ok. E o Tele? Aí passou a jogar tipo no 4-4-2. Adaptou ali um na direita, né? Então o Zico acha que assim, pô, nós ficamos 3 anos jogando, 3 anos e, sei lá, 6 meses jogando num sistema. E que funcionava. Todo mundo saía. O Leandro apoiava pra caramba, aí ele fala. E o Leandro falou, ó, não vou apoiar. Já não vou apoiar tanto, pá. Ele disse, não tem ninguém na cobertura, porque o Cerezo caía ali. Ele assim, então, o coisa era muito mais técnico, né? O Falcão. Ele assim, não, a bola vem toda hora nas costas, pô. Ele assim, não vou tomar a bola nas costas toda hora. Então o Leandro já não apoiava. E quando o Leandro não apoia, o Brasil perde. Quando apoiava o Júnior, às vezes apoiava os dois juntos. Júnior e Leandro, quer dizer, Júnior, Leandro, Zico, Sócrates, fazem 4. Mais os 3 da frente fazem 7. Quer dizer, era quase impossível tu barrar a seleção, né? Só que depois, com a mudança do sistema, né? E as características também do Paulo Isidoro, que já não... Paulo Isidoro jogou, entrava às vezes e passaram a jogar no 4-4-2. Então ele fala que um dos grandes problemas que ele acha que teve no Mundial de 82, ele disse, não é desculpa, foi a mudança de sistema. Quer dizer, só quem está lá dentro é que consegue ver essas coisas todas. Né? Claro. Sim. Então, mas foi a maior seleção que eu vi jogar. Claro. De 70 eu vi através de vídeo, né? Só. Sim, claro. A maior seleção que viveste. Sim. Claro. E diz-me uma coisa, há bocado queria-te falar no Mundial 90, aí já eras titular, era outro esquema, era outro treinador, o Lazzaroni, mas o Brasil foi eliminado bastante cedo. Talvez até no seu melhor jogo desse Mundial. Foi o melhor jogo. Mas recebeu sempre muitas críticas pelo uso abusivo dos 3 centrais, mas lá está, não sei se isso é facto ou não. O Brasil jogava mesmo declaradamente com 3 centrais. Como é que tu vês esse Mundial? Não, era 3 centrais. Pô. Que era Ricardo Gomes capitão, não é? Era Ricardo... Sim, acho que era o Ricardo Gomes capitão. Que era assim, o Lazzaroni... O Brasil sempre jogou no 4-3-3. Né? E às vezes no 4-3-3, eu já cheguei a jogar no 4-3-3, eu pelo lado esquerdo. Mas eu sempre fui muito disciplinado taticamente. E eu fazia bem aquele papel ali, que é fazer com o branco. Sim. Então eu fazia. Só que com 3 centrais, eu acho que... Não eu acho. O Lazzaroni hesitou no início, o professor Lazzaroni, de jogar com 3 centrais ou com 3 atacantes, ou 3 na frente. Eu lembro que aí houve uma discussão e vamos jogar com 3 centrais. Centrais, não, 3 centrais é muito mais seguro e tal, não sei o que. Claro, obrigado. Aí os da frente, não, pô, é pra ser Brasil, pô, jogar pra frente, pô, 3 na frente, não sei o que. Aí eu lembro quando chegou em mim, ele me chamava de bacana. E eu falei pra ele, professor, 3 atrás ou 3 na frente, desde que eu jogo, pra mim tá tudo tranquilo. Eu falei, pra mim a ordem não importa não.
Então, houve isso aí. E quem jogava era Mauro Galvão, era Ricardo Rocha, Mauro Galvão e Ricardo Gomes. Ok. Né? O Maurinho na sobra. E quem fica de fora? Moser, não? Moser. Ok. Então, quer dizer, na minha leitura, eu acho, desses três, todos craque. O que eu vou falar do Ricardo Gomes? Nada. Vou falar o que do Mauro Galvão? Nada. Do Ricardo Rocha, a mesma coisa, jogou no Real Madrid. Agora, o problema não era meu, o problema era do treinador, pô. Ele que convocou toda essa galera toda. Eu digo, na minha leitura que eu faço, Sim, sim. se você tem, no lote dos centrais, tu tem o Moser tem que ser titular, na minha opinião. Claro, ok. E para ser o homem, para sair. Tá? Porque é bicho. Tá? Ele chegava onde ninguém chegava. E nego tinha medo dele. E Claro. tu tem que jogar com tudo. Yeah. Tá? O Moser era muito rápido. Mas muito rápido. Quando eu digo muito rápido, não é rápido, é muito. E depois com uns pitons de, salto 13, né? Então, quer dizer, essa é a leitura que eu faço. E depois, nós caímos, passamos a fase, né? E sendo criticado, não, porque o Brasil não dá espetáculo. Mas, Rui, é muito difícil tu dar espetáculo, cara. A última seleção que eu vi dar espetáculo foi a Dinamarca. Com aquela, a Dinamáquina, né? Dinamáquina, sim. Mas não ganhou. Sim. É muito difícil, cara. Tá? Tu conciliar as duas coisas. Agora, em termos estéticos é bonito? É. Tá? Pode ver. As equipes que, tirando, se for lá para os anos 70, era diferente o futebol. Claro. Mas tu chega na Argentina. A Argentina também é campeã, mas nunca deu espetáculo. Porque tu não tem tempo. É tudo muito rápido. Tu tem que ser pragmático. Yeah. Sim, sim. Faz um gol, se abriu, se dá para fazer mais, tu faz, mas senão tá bom. Porque é muito rápido, acontece. Né? E nós ganhamos o primeiro jogo, criticados. Ganhamos o segundo, criticado. Terceiro, criticado. Chegamos, acho, a ganhar um jogo 3-1, acho. 3. Eu acho que foi sempre apertado, não foi? Não foi 2-1 à Suécia, o primeiro jogo. 1-0 à Costa Rica. Não, acho que a Costa Rica foi 3, acho. Foi 3? Se eu não tô em erro, já não lembro. Ok. E depois com a Escócia também foi 2-1, não foi? A Escócia foi 2-1. Foi 2-1. Eu acho que a Costa Rica é 3-1 e a... Ok. Passou? Não, eu acho que a Costa Rica foi 1-0, mas houve 3 bolas ao poste. O Brasil atacou muito, falhou muitos golos, teve muito azar, mas acho que foi só 1-0. Mas pronto, o que interessa é que 3 vitórias e passou em primeiro lugar. Onde nós tivemos 2 barras ou 3 barras foi contra a Argentina. Também, exatamente. Quer dizer, no melhor jogo que fizemos... Yeah. E não só, e defesas do guarda-redes argentino também, fora isso. Aí eu lembro que eu dei uma entrevista depois e eu disse, e os caras, não, que tristeza. Não, eu disse, mas agora todo mundo tem que estar contente. Pô. Eu disse, enquanto nós ganhamos, estava todo mundo criticava. Não jogou nada, que não sei o que é. Pronto, hoje o Brasil provou realmente que era a melhor seleção, só que vão para casa. Eu disse, e a Argentina, que é legítima, defendeu, só Deus sabe como, que a bola não entrou. Eu disse, não jogaram nada, tiveram uma bola, fizeram gol e vão ficar para a Copa. Eu disse, e vão à final. A pior final de Copa, né? Pelo amor de Deus. Porque eles não tinham, cara, não tinham... Só que atacamos e perdemos o gol, e bola na trave, bola nisso, e guarda-redes pega e vai entrar, não entra. O Valdo ficou no quarto com quem nessa Copa? O meu parceiro de quarto, Aldair. Aldair, boa. 90. Foi o Aldair. O Dal que era meu parceirinho. Pô, ainda havia Aldair. É. Pô. Não, em 90. É, Aldair. 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 E o Valdo, qual é que era a sua missão nesse jogo com a Argentina? Qual era? Qual foi o argentino que mais tempo teve ao seu lado? Na realidade, eu sofri uma marcação, não individual, mas eu sofri uma marcação. E tinha o Trórios, Trórios, sim. Acabando aquela coladinha, chegava bem e tal. Porque eu não era considerado, tipo assim, o mais perigoso em termos de marcar gol, essas coisas todas. Mas eu era, pela leitura de jogo que eu tinha e pela, digamos, entre aspas, né? A facilidade que eu tinha de achar alguém para dar assistência. Sim. E o próprio Diego,
que Deus o tenha, falava, atenção com Baldo, Baldo. E quando teve aquele episódio da água, Sim. né, dá para ouvir a voz dele. Baldo. E numa entrevista ele fala, não, era para Baldo tomar. Sério? Baldo, sim. Tem, pode pegar na internet que ele tem. Espetáculo, sabia. É. E foi o branco que bebeu, não é? É, o branco que bebeu. Porra, eu vou beber coisa da Argentina. Porra. Mas eu, por exemplo, com os argentinos eu sempre tive um relacionamento particular. Um dos meus grandes amigos aqui, o Mauro Aires. Ah, boa, ok. O meu grande amigo e mestre, que me ensinou muita coisa, quando chegou no Grêmio, foi Alessandro Sabelha. Sei, claro. Ah, É sério? Craque. Era? É, pô. Ele falava, Valdinho, não é necessário pedalar. Mira sempre pé de apoio do defensor, sempre pé de apoio. Toca lá a pelota devagarinho, não faz nada, não pode mexer. Então, muito inteligente. Lindo. Muito inteligente. Tá? Foi o meu grande amigo, grande mestre. Boa. Me ajudou muito mesmo. Diga-me só uma coisa, Valdo. Esse ano 90 é também, antes de ir para o Mundial da Itália, joga a titular a final da Taça dos Campeões Benfica-Milan. Sim. Que é outro patamar, é outra competição. O que é que sentiu em estar a representar o Benfica numa final europeia? Eu senti que eu podia ter feito com aquela segunda, porque quando o Benfica fez contra o PSV, né? Uhum. Eu já era jogador do Benfica. Ok. E então? É que houve uma confusão lá com o falecido Manuel Barbosa, direção e não sei o quê. O empresário diz. Negócio de dinheiro para cá e tal, que eu acho que o seu Manuel Barbosa foi na televisão lá, que era, como é que era? Cadeira Cativa, era um programa que tinha lá esportivo. Okay. Falou que era rico, que não precisava, não sei o que e tal. Aí os caras pediram mais dinheiro. Aí ele falou, tem que falar? Eu falei, eu vou falar o que agora? Aí, não, então, não tem mais dinheiro. Então vamos vender por esse preço, mas o Valdo tem que ficar até julho. Aí eu fiquei até julho. E a final foi em junho ou julho, qualquer coisa assim. Uhum. A primeira final do PSV, das botas que voavam. Sim. E eu lembro que eu vi esse jogo na televisão e tava o Diamantino sentado numa cadeira, vestido de bege, com óculos escuros, Ray-Ban e tal, parecia o Al Pacino. Eu falei, quem é esse jogador aí? Eu falei, aí depois eu fui ler, porque ele lesionou-se contra a Vitória de Setúbal, tal, não sei o quê. Vitória de Guimarães. De Guimarães, isso. O Adão. E que era o grande nome do Benfica Era o capitão? Sim, claro. Naquela ocasião. Sim. Então, agora, quando nós chegamos, quando nós fomos jogar contra o Marselha, em Marselha, eu acho que nós saímos na frente. Foi o Lima? O Lima de cabeça, eu bati o canto, depois o cara empata, passa na frente. Não, esse jogo foi um atropelo do Marselha, não foi? E depois, meu amigo, a segunda parte, meu Deus do céu, nossa, os gajos atropelaram de um jeito, eles iam de tudo quanto é lado, meu filho, da esquerda, da direita, eu falei, cara, e agora, velho, fecha, meu filho, não tem jeito, tem que fechar. E eu lembro quando acabou o jogo 2-1, e tinha esse negócio de diferença de gol, marcar fora e tal. E eu lembro que eu cheguei, aquele negócio sai da entrevista e tal, não sei o que, até chegando no balneário, eu chego lá e tá tudo cabisbaixo e tal. E eu falei, Malta, eu disse, vamos pra final, pô. Eu disse, pô, não tomamos 12 aqui hoje, vamos pra final, pô. Nós que vamos pra final. Eu falei, pô, já vi quantas bolas na trave, na barra, e tudo que é do lado. Eu falei, vamos pra final. Eu disse, esses caras lá no Estado da Luz nem mexem. Quando eles entrarem com 120 mil pessoas, não mexem. Eu disse, nós aqui vamos pra final, pô. Aí os caras, eu disse, vamos pra final, não tem, pô. Tá escrito já, pô. Nós salvamos daqui, se atropelo que nós levamos aqui, não. Pô. E o time deles era um timaço. Claro. Timaço. Eu só não gostava do Castaneda, né? O guarda-redes. Depois era Manuel Morros, né? Moses Souza e Dimeco. Uhum. Depois era Deschamps. Enzo Francesco, Tiganá. Olha esse time. Cris Woda, Jean-Pierre Papin e tinha Ver Cruz na esquerda. E depois entrou o Durand. Cara, o time deles era bom pra caramba. Era um atropelo. Esse Enzo Francesco, pra mim, foi um dos maiores que eu vi jogar. Claro. Esse jogava muito. A elegância do caramba.
completamente oposto dos uruguaios, que é aquele negócio de dar porrada e tal. Ele sim. era mesmo uma clássica. Sim. Não é à toa que era o ídolo do Zidane, né? Claro, verdade, verdade. Então, quer dizer, quando nós passamos e viemos no Estádio da Luz, e depois que nós marcamos aqui no Estádio da Luz, né, Tu viste que era mão é que... na hora? Tu percebeste que era gol com a mão na hora? Não, eu nunca vi que era mão, pô. Eu vi que era gol. o Vata que fala assim, não, quem viu tudo foi o Valdo. Quer dizer, ele que faz o gol e eu que vi. Eu disse, não, pô. Mas tu estavas onde? Eu que bati o canto, pô. Ok. Eu bati o canto e o que acontece? O Dimeco segura o Vata pela cintura. Só que depois, ao mesmo tempo, fica com medo. E quando fica com medo, o Vata já não chega a tempo. Quando ele solta, o Vata vai e é com o braço, não é com a mão. Foi exatamente o braço, verdade. É com o braço e mete pra dentro. Aí, se fosse o VAR hoje, voltava, né? Achou. Aí, aquela confusão, tal. E eu lembro que depois que nós marcamos o gol, os caras vieram pra cima mesmo, pra jogar. E nós sofremos pra caralho ali os últimos minutos. Não tenho noção disso. Tivemos um sufoco além daí, que os caras aí acordaram, pô. Quer dizer, não, Claro. os caras vieram pra jogar, que eles vieram pra segurar o resultado. E quando entraram, eu lembro a imagem do Eusébio estava assim no meio do campo, antes do jogo, e os caras, quando iam sair, minha filha, viram aquele e falaram, meu Deus, isso é um monstro, o que é isso aqui? É que aquilo estava lotado. E nós vamos à final, e quando vamos à final... Mas, Rui, eu sempre fui muito consciente, nunca deixei de lutar por causa disso. Eu era assim como jogador, sou como treinador. A pior equipe do mundo vai ter uma chance no jogo. Uhum. Uma chance. Se tiver 0-0, tu marcar, tu ganha. Yeah. Não interessa o que os outros vão falar depois. Sim. Foi a Argentina contra a Holanda em 90. Verdade. Não é a pior equipe, mas, pô... Eu disse, se tiver 1-0 pros caras, tu marcar é 1-1. Se tiver 2, tu vai fazer 2-1. Né? A pior equipe que tu tem. Agora, eu sempre fui consciente que quando tu vai, a equipe do Milan, né? Quando nós estamos perfilados ali, pô. Tu não olha, mas tu olha, pô. Né? Então ali tal, eu e tal. Aí eu dou 2 beijos no Gullit, que eu conheci o Gullit já. Era. Pô. Eu conheci o Gullit através de carta. Eu escrevia carta pro Gullit quando ele machucou o joelho e tal. Porque a minha bisavó é italiana. Ok. Era loira de olho azul. E a minha nona, que nós chamamos que é a avó, Sim. era morena de olho verde. Então, falava um pouco de italiano e tal. E eu gostava do italiano, sempre gostei. Então, aí eu perguntava como estava o Genoc e tal, aquela coisa toda. Então, quando estão perfilando assim, ele vem, dá 2 beijos e tal. O homem não é o grande, o homem é o armário, minha filha. Pelo amor de Deus. Pronto, mas você tá ali, olho no olho e tal, não sei o quê. Mas eu já estava acostumado, seleção, essa coisa toda. Jogo contra os argentinos, contra os chilenos. A minha amiga, aí estamos perfilando, aí começa vindo os caras. Pô, tu já vê os caras. Pô, os 3 holandeses, Van Basten, cara. E ainda falei pro Ricardo, hoje é osso, meu querido. Hoje é briga de cachorro grande, temos que estar ligado mesmo. Pronto, tinha o Daí, o Ricardo e tal. Eu lembro que no jogo o Ricardo falou assim, bacana, que nós nos tratamos por bacana. Ele assim, o cara é grande pra caraca. O Ricardo, né? O Gullit abria, pô, pra dominar a bola assim, como é que tu chega? Tu não chega. E o Ricardo, né? Yeah. Ele assim, bacana, não tem como entrar no cara, meu. O cara é muito grande. Aí fomos, ele vai resistindo e tal. A equipe dele era Giovanni Galli, acho que era o Colombo que jogou, Baresi, Costa Curta, Maldini, Ancelotti, Raká, Gullit, jogou na direita, já não lembro quem é, o Donadoni jogou, estava suspenso. Ok. O Donadoni. Marco Van Basten e Evani. Quer dizer, era só seleção. Yeah, claro. Era só seleção. Quer dizer, e os caras habituados. Os caras já tinham sido campeões já. Pois. Quer dizer, No ano anterior, sim. É. Eles eram campeões em título. É. Yeah. então, quer dizer, tu dominava a bola, o Ancelotti, pumba, só no tornozelo, meu filho. Não, que também era bom jogador pra caramba. Então o time deles era frio, pô. Calcula isso, pô. Tu pega aquele central, Costa Curta era bom jogador, mas o Baresi, pelo amor de Deus. Eu lembro que eu dou um drible no Baresi na primeira parte. Eu dou o drible primeiro no Maldini, venho pra dentro e ganha a grande área pelo lado assim. E eu ameaço ir pro fundo, ele vai
pô. Quando eu trago, ele já tinha voltado, cara. Pô, todo esquisito, feio pra caramba jogando, mas, pô, que velocidade era aquela. Então, os caras eram muito seguros. E depois aquela batida que os caras tinham, que era o arrego saque, Sim. né? Que é aquele carrossel que ele fazia ali, que era uma coisa de doida. Mas pronto, nós perdemos de 1-0, mas digo assim, uma derrota é sempre uma derrota. Mas eu acho que, acho não, certeza, o Benfica fez tudo que podia fazer para ganhar aquele título. Eu lembro ainda que eu ainda dou um chute na segunda parte, não passa muito perto, mas também não passa longe. Okay. Porque os caras não tinham como chegar, os caras eram... Então, em termos de defesa, os caras faziam ali, ficava só o Marco Van Basten na frente e o resto todo mundo defendia. Aí, para defender, que naquela época, o que difere para mim do futebol de hoje, os italianos, que tem essa dificuldade, com todo o respeito que eu tenho aos estrangeiros, que eu sou estrangeira, mas quando aquela identidade defensiva que eles tinham, aquela cultura tática que eles tinham, já não existe mais. Sim. Porque é muito estrangeiro. Às vezes tu tem 2 italianos jogando, 3, Sim, não é a mesma coisa. Vem do Brasil, vem da China, vem não sei o que, cada um tem a sua cultura, vão jogando e o treinador... Agora, lá eles tinham os três holandeses, que agora não é mais holandês, né? Agora é... Neerlandeses. Então, quer dizer, aquele trabalho tático que eles tinham, aquela disciplina tática, os caras perdiam a bola mesmo, aquele voltava e tu não tinha espaço. E depois estão habituados, é só para destruir, tocar na bola, para desviar, tocar na bola. E pronto, ganharam 1-0. Aí tem aquele negócio que escutaram o apito, não escutaram o apito. Eu acho que aí, na defesa, se calhar jogou o Tassotti e o Colombo jogou no meio campo e assim fazem os 11. Será assim, não? Terá sido Tassotti, Baresi, Costa Curta, Maldini, Raikar, Ancelotti, Colombo, Evani, Van Basten e falta alguém, não me lembro agora. Não, Evani na esquerda. Evani na esquerda. Na direita, eu não sei se o Colombo jogou como extremo, eu não lembro bem da coisa. Eu sei que era um time massa. Eu lembro que o Tassotti jogou, mas eu já tive uma discussão e por acaso ainda não conferi. O cara fala que não é o Tassotti que joga, que é o Colombo, mas eu acho que é o Tassotti. Ok, pois. Eu tenho para mim que é o Tassotti que joga. A gente já vê lá fora. E do Colombo, eu não lembro do Colombo, cara. Acho que não jogou. Jogou, porque eu sei que o Donadona não jogou. O Donadona estava suspenso. Okay. Que era o capitão. Pois sim. Última pergunta. Porque isto, infelizmente, o tempo, que é o nosso bem mais precioso, e está a acabar. Já acabou, mas pronto. Última pergunta. PSG, Arthur Jorge. De campeões franceses, 2 vezes seguidas eliminaram o Real Madrid, o que é um feito extraordinário. Como foi ser treinado por Arthur Jorge numa época áurea dele, sua, Raí, UEA, Ginola, Lamar? O Raí chega depois. Ok. E eu que trago o Raí, parece. É? Porque houve uma reunião, presidente, vice-presidente, Michel Denisot, Lescour e Arthur Jorge. E o Arthur Jorge queria um cara para ser meu reserva. E eu falei, eu tenho o cara. Eu disse, não sei se vai ser meu reserva, mas tenho o cara. Quem é? Eu falei, não, tenho que falar com ele primeiro. Ligo pro Raí. Eu falei, gigante, quer vir jogar no Paris? Ele, porra, quero, mas tu consegue, já tá feito. Ele disse, mas não, salário, isso aí é contigo, não é comigo. Eu disse, pô. Aí eu dou o nome do Raí. O Raí vem. Ok. O Raí vem, estreia no Campeonato Francês. Nós tínhamos feito um jogo da eliminatória. Viemos para jogar contra o Montpellier, ele estreia e faz um gol de calcanhar. Aquele foi a loucura. Foi? Ok. Depois, quando ele volta, que aí acabou o jogo da eliminatória, começamos a jogar, só que naquela época só tinha 3 estrangeiros. Verdade, sim. Que era eu, o EA e Ricardo Gomes. Quer dizer, por aí ia ser difícil. Sim, sim. Não por eu ser melhor ou eu ser pior, mas eu já estava estabelecido. Já lá estava, claro. Sim. Aí o Raí teve grande dificuldade. Grande dificuldade. O Raí ficou 1 ano e meio, quase 2 anos sem jogar. Ok. E o Arthur Jorge, eu lembro que ele falou assim, me tramaste, pá. O gajo não é bom jogador, pá. Esse gajo não pode ser irmão do Sócrates, pá. Não é possível, tá? Eu falei, professor, ele é bom. É muito bom, cara. Já viu o tamanho dele? 1,90 m. Eu disse, o cara tem 120 jogos nas costas em 1 ano. É muitos jogos.
Pô, é na América do Sul. Pô, é 9 horas de voo, 11 horas de voo, não é como na Europa. Não, pá, o gajo tá... Denizou me chama. Ei, Valdo, olá lá, hi. Sabe o que eu falei? Falei, presidente, o senhor confia em mim? Ele falou, confia. Deixa o gigante aí. É branco, é bonito. Se fosse negão e feio, vocês tinham mandado embora. Eu disse, vocês mandaram o Geraldão embora com 6 meses, nem 6 meses. Yeah. Eu disse, deixa aí, ninguém vai falar nada. Deixa aí. Eu disse, daqui a pouco ele desperta, o gigante desperta e vocês vão ver. Quando eu saio, o Raí começa a jogar. E chega um outro parceiro dele, que era o Leonardo. Que depois virou diretor. Aí decolou mesmo. Aí os caras viram que eu tinha razão. Yeah. Mas o Arthur Jorge, se você me pergunta assim, em termos técnico, tático e tal, não foi o melhor que eu tive. Okay. Sabia, conhecia. Agora, o maior que eu tive e melhor que eu tive para trabalhar o mental do jogador, eu nunca tive igual. Nunca. O professor Arthur Jorge te levava para uma dimensão que nem tu conhecia. O tanto que ele era forte psicologicamente. Ele te fazia acreditar realmente que melhor que tu não tinha ninguém. Tá? Okay. E não é só comigo. Aqueles jogadores... Nós eliminamos o grande jogo ainda célebre. O Paris Saint-Germain hoje é campeão da Liga... Campeão europeu, da Liga dos Campeões. Mas o célebre jogo do Paris, que é os Qatar gostem ou não, é o Paris Saint-Germain, Real Madrid 4-1. 4-1, claro, eu não sei. Que nós fomos lá, sofremos 3-1. E tinha o falecido Prozineski. Falou mal de mim pra caramba. Todo mundo falava desse Valdo, não joga nada. Isso no jogo, antes do jogo de volta. Claro. Falou do EA, falou de todo mundo, os caras lá, a imprensa, tal. Eu lembro quando se fosse hoje, o Arthur Jorge, quando nós entramos no balneário assim, tem que só recorte de jornal, tal. Ele falou assim, se vocês tiverem vergonha e forem homens, vocês não votam no resultado. Vamos pro jogo. Não fala mais nada. Porra, fomos pro jogo. E quando eu tô entrando, ele me chama, ele falou assim, ele me chama meu malandro, se tu tiver acordado, e se tu quiser hoje, é tu que vai fazer isso aí ganhar. Eu tô nos 4 gols. Eu sei. E quando acabou o jogo e tal, aí aquela loucura, Paris, não sei o quê, ele me chama e fala assim, tu és tramado, pá. Meu malandro. Então foi uma grande experiência que eu vivi com o professor Arthur Jorge. Eu fico triste por ele estar associado, que o pessoal fala, uma associativa, aquele que acabou com o Benfica naquela fase. Mas, pronto, é muito mais fácil tu botar a culpa em alguém, mas o Benfica já vinha doente há muito tempo. E depois ele veio para fazer um trabalho que muitos não tiveram coragem, que queriam que o fulano fosse embora, outro fosse embora. E sabe que o homem, para esse negócio, ele e o Filipão nunca tiveram problema. Se tivesse que afastar, afastava mesmo. Mas foi uma grande experiência, foi meu grande patrão. Depois fui colega dele, que eu fui adjunto dele, né? Foi na Argélia, pá. Quando treinamos o Molodia de Argélia. Não sabia, ok. Foi adjunto dele. Okay. Eras tu, Arthur Jorge, Rolou Águas? Não, Não sabia. Não. E foi uma experiência única. E depois, tornamos realmente grandes amigos. Ok, boa. Que vivemos uma coisa que eu já tinha perdido a minha filha, né? E depois ele também perdeu uma filha dele. Sim. Mas era um homem, verdadeiramente um homem. Okay. Amigo do seu amigo, em termos de cultura, inteligência ímpar, não tem. A pessoa que fala 7 idiomas tem que ter alguma coisa diferente. E fluente, não é aquele... Sim. Não é arranhar. Não. É mesmo... Eu sei. Então, foi uma grande experiência de ter privado. Uma grande experiência foi esta entrevista. Muito obrigado, Valdo. Obrigado. Sério, isto dava para mais de 2 horas, porque Benfica falámos 1%. Sim. Eu falar do futebol, meu, quando precisar é só me chamar, que eu não tenho. Eu chamo, a gente chama mais vezes. Obrigado por tudo, Valdo. Obrigado, eu. Obrigado. Grande abraço, boa Senhoras e senhores, Valdo Cândido filho do Guimba. Do Ginga. Desculpa. Filho do Ginga. Já sabe, jogo de palavra, todas as quintas-feiras, para a semana a mais. Siga-nos rr.pt, o site da rádio, YouTube, Spotify, com este dia os cuidados técnicos de Fábio Oliveira e Rui Glória.
aplausos para eles também. Obrigado. Obrigado, Rui.